Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém, louvado seja Deus. Deixa eu dar só aquela arrumada aqui para a gente dar início ao nosso propósito. Me ajuda aqui, também pode colocar ali. Ao nosso propósito. Vocês trouxeram Bíblia? Amém. Trouxeram o seu caderninho de anotação? Amém. Eu quero caminhar com vocês hoje para mais um propósito bíblico, da gente hoje avançar um pouco mais nessa ideia. Claro que nós abrimos o nosso propósito falando sobre escatologia. Hoje ainda nós continuaremos na escatologia do Antigo Testamento, porque a partir da próxima sexta nós entraremos na escatologia do Novo Testamento. Mas eu preciso fazer você entender toda a escatologia, pelo menos parte dela, da escatologia do Antigo Testamento, para você ter a concepção de tudo que aconteceu, por que aconteceu, qual a causa desse acontecimento, o que isso projetou, o que isto trouxe como dimensão para nós no Novo Testamento, e o quanto é importante nós entendermos, a partir desse panorama, a obra vicária de Cristo Jesus para nós. Hoje a tema é essa: o propósito escatológico da morte de Cristo. Por quê? Qual é o propósito da morte de Cristo? Ora, muitos de nós andamos pelo mesmo princípio ou pela mesma fala. Olha, Jesus veio para fazer a religação do homem com Deus, e foi para isso que ele veio, para isso ele morreu. Mas tem um propósito escatológico na morte dele, que é isso que eu quero falar com vocês hoje, para a gente abrir o nosso tema de hoje, falando sobre escatologia. E eu espero, sinceramente, que nós saiamos daqui mais uma vez tocados pela grande obra de Deus. Eu vou repetir para vocês uma frase que eu falei semana passada, vou repetir hoje, para que nós tenhamos convicção: o mundo não está à deriva, o mundo está dentro de um plano de Deus. Deus não perde o controle do plano, o plano é dele, ele sabe como faz. Nós ficamos perdidos diante do tempo, ou diante do plano, sabe? Por vezes o plano não encaixa na nossa mente, por vezes o plano não é aquilo que a gente tem como expectativa, mas a verdade é que o mundo está debaixo de um plano, o plano de Deus, o plano divino de Deus através dos séculos. Durante todo o tempo, Deus tem um plano, e a palavra do Senhor nós já lemos lá no início, Isaías 45 e Isaías 46, quando ele disse que, olha, eu já disse o final antes do começo. Então lá no começo ele está dizendo do final, ele já revelou todas as coisas. A nós compete perguntar, buscar e conhecer a palavra dele. Vamos lá? Vamos dar uma andada nisso aqui para a gente aí. Vamos para a introdução. O mundo não está à deriva, ele está dentro de um plano. Você precisa gravar isso. Quando você entender isso, você já compreendeu grande parte do que nós estamos falando. Vamos lá. Eu trouxe o mapa para você entender o plano divino através dos séculos. Esse é o plano de Deus através de todos os séculos. Eu disse para vocês que nós começamos aqui a eternidade inicial e nós vamos terminar lá na eternidade final. Então, de eternidade a eternidade, o alfa e o ômega está aqui. Ele é de eternidade a eternidade, diz a palavra do Senhor. Então ele está aqui. Você já sabe que nós já andamos até aqui, viemos caminhando, hoje nós estamos aqui, ó, pegando esse pedacinho aqui, ó. Crucificação de Jesus. Hoje nós vamos parar aqui para falar desse aspecto. Mas só para te lembrar, para você fazer, memorar, nós temos a terra original, terra caótica,
terra restaurada. Terra original, terra criada, queda de Lúcifer, terra caótica, terra regenerada ou restaurada. Dispensação da inocência, nós passamos aqui, e aqui na dispensação da inocência o povo sai do Éden, Adão e Eva saem do Éden. Aqui nós vamos ver a serpente dominando agora toda a linha dos ares e as potestades dos ares. A partir daqui tem a primeira morte de Abel. Aqui acontece um fato interessante. Quando acontece a primeira morte, abre-se então um outro lugar que dantes não existia, o sepulcro. Quem tinha sido sepultado antes de Abel? O sepulcro se abre agora, primeiro patamar por baixo da terra, para onde todo mundo vai, a não ser que Cristo venha nos arrebatar antes disso. Mas a Bíblia diz é certa, para o sepulcro aonde tu vais, né? Salomão já dizia. Aqui abre-se o sepulcro, e a partir daqui, da morte de Abel, até aqui, a crucificação de Cristo, 4.170 anos, aproximadamente. Quem morria nesses 4.170 anos, o que acontecia? Eles desciam para o paraíso, ou para o Hades, ou o Seol. Pastor, aonde a gente encontra isso? Lembra da parábola de Rico e Lázaro? A Bíblia diz que um estava de um lado, o outro do outro, e tinha o quê? Um grande abismo, aqui ó, está o abismo aqui. Nesse abismo, chamado de Tártaro, nós tínhamos a divisão entre o paraíso e o inferno. Um de cá, um grande abismo na frente, e o outro do lado de lá, e você sabe a conversa que aconteceu, tudo ali, eu não quero nem entrar nesse aspecto. Então, a partir da primeira morte de Abel, até a crucificação de Cristo, nesses 4.170 anos, quem morreu, salvo ou não salvo, descia. Vou repetir de novo. Quem morria, salvo ou não salvo, descia. Bom, Jesus morre agora na cruz. O que vai acontecer com Jesus? Jesus foi morto na cruz. Vão tirar Jesus da cruz e para onde ele vai? Para onde ele vai? Ele vai para o sepulcro. Então Jesus está aqui na cruz, ele desce para o sepulcro. Aqui vem uma outra pergunta. Jesus espera o tempo da ressurreição no sepulcro ou não? Ele passa os 3 dias dentro do sepulcro, até que ele vai revolver a pedra, vai sair. Como acontece com Cristo? Como acontece com o nosso Cristo? Ele está aqui como todos os homens, morreu, José da Arimateia pede o seu corpo, tem um sepulcro novo, onde ninguém foi posto, então ele vai descer ao sepulcro. E o que acontece agora com Cristo? Vamos ler um texto bíblico? Isaías capítulo 9, eu quero ler para vocês 2 versículos, Isaías 9, versículo de número 2, e Mateus 4, versículo de número 16, esses textos são correlatos. O Mateus 4,16 é apenas a confirmação de Isaías 9,2, amém? Posso ler o texto? Vocês estão comigo, gente? Até aqui está entendido? Está claro? Isaías 9,2 diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Aqui é Isaías profetizando. Vamos ver o próprio Cristo, a anunciação desta palavra lá no Novo Testamento. Mateus 4,16 diz assim: o povo que estava assentado em trevas viu uma grande luz, e os que estavam assentados na região da sombra da morte, a luz raiou. Pastor, peraí, como é que é esse versículo aí?
esse versículo se divide em duas vias. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu disse que a regra de interpretação, eu disse lá na primeiro encontro, lembra? Que nós temos várias regras de interpretação. Que nós precisamos fazer duas coisas muito óbvias para que toda a palavra seja compreendida. Nós temos que aplicar duas regras hermenêuticas básicas, que são os dois gumes da espada. Quem lembra quais são? Interpretação e aplicação, lembra? São os dois gumes de qualquer regra de hermenêutica. Nós precisamos fazer interpretação e aplicação. E toda interpretação, ela tem duas linhas. Para você entender, é como a rua. Tem uma calçada de cá, tem uma calçada de lá. Você entendeu? É como a rua. Tem uma calçada de lá e uma calçada de cá. Ele tem duas vias. A primeira aqui, nós precisamos separar o texto. Para você entender, Isaías 9:2, Mateus 4:16. Já que um é o complemento do outro, ou a repetição profética se cumprindo. O primeiro texto, a parte A do versículo, ele se trata de um povo em trevas. Quem é o povo que está assentado em trevas? A humanidade. Portanto, o início desse texto é para o povo que está assentado em trevas. Isaías vai dizer, o povo que andava em trevas. Quem está assentado em trevas é a humanidade está assentada sobre as trevas. Mas a segunda parte, ela é espiritual, porque ele fala de uma outra condição. Ele diz assim, e os que habitavam na região da sombra da morte. Ele começa a dizer então, para esses que estavam aqui, a luz andava em trevas, viu uma grande luz, ou assentado em trevas, viu uma grande luz. E os que estavam assentados na região de sombra de morte, a luz raiou. Olha o que acontece aqui. Jesus é colocado no sepulcro, deixa o seu corpo e desce. A primeira palavra de Jesus, o primeiro acontecimento com Cristo, depois de colocado no sepulcro, é descer. Então ele desce, aonde? Nas regiões da sombra da morte. Jesus desce ao Hades, ou Seol, ou ao paraíso. A primeira ação de Cristo é exatamente essa, descer. Pastor, mas o senhor está falando que Jesus desceu. Ao invés de subir, ele vai mais para baixo ainda? Sim, ele vai mais para baixo ainda. E aí eu separei um texto para te provar isso, senão você ia ficar muito doido com isso. 1 de Pedro, capítulo de número 3, versículo 19 ao 22. Eu até grifei para você ficar até mais fácil de acompanhar. Olha o que diz o texto. No qual também foi e pregou aos espíritos ele foi, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Que também como uma verdadeira figura agora vos salva, o batismo, não do despojamento da imundícia da carne, mas da indignação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu. Então aonde ele foi para depois ele subir? Você entende que necessário foi que ele descesse? E ele descesse para quê, pastor? Qual que é o propósito de Deus descer aqui? É que o texto vai mostrar para nós que ele vai fazer algo extraordinário. Primeiro ele tem que ir aonde? Descer. A quem? Aos espíritos em prisões. Quem eram os espíritos em prisões? Olha aqui. Qual o primeiro lugar que Jesus desce? Ele vai para o paraíso ou vai para o Hades, ou céu? Ele desce aqui. Aqui está uma palavra que muita gente diz. Se Jesus desceu no inferno, ele pregou salvação? E aqueles que não conheciam Cristo? Tiveram a oportunidade de ser salvos? Porque morreram durante esses 4.170 anos. Olha para cá que eu estou te dando uma palavra que todo mundo tem dúvida. Espera aí. E os que morreram de Abel até Cristo, sem Deus?
Os salvos estavam no paraíso. E os não salvos? Aonde Jesus vai? Ele chega lá para pregar salvação? Não. Vou te lembrar o que ele pregou lá. Vou voltar no texto de 1 de Pedro. O que Jesus diz para eles? Preguei aos espíritos em prisões, os quais no outro tempo foram rebeldes, quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. O que ele está dizendo? Porque não guardaram. Eu vim aqui só para anunciar que eu sou aqueles que eles anunciavam e você não creu. É Jesus chegando no momento de tormenta, no momento de dor ou de angústia, dentro do Hades ou Seol, para pregar ainda mais juízo. Eu sou tudo aquilo que vocês ouviram e um dia não creram. Eu sou tudo aquilo que pregaram para vocês, mas vocês não aceitaram. Eu sou tudo aquilo que anunciaram a vocês e vocês não me quiseram. Eu sou tudo aquilo que os profetas propagaram no mundo e vocês não quiseram guardar a minha palavra. Espera aí, gente, eu estou parando aqui só para te dar uma instrução, porque esse mesmo acontecimento ainda vai chegar. Porque todos nós, quando chegarmos no juízo do trono branco, esta mesma palavra vai ser anunciada. Ei, eu esperava de vocês, quando conheceram a minha voz, que me obedecessem, mas vocês não me quiseram. Vai ser duro. Porque pensa quem está hoje condenado, sem Cristo, já está sofrendo. Já está sofrendo. Aí ele vai ter um momento de alívio. Qual o momento de alívio? O encontro com Cristo no trono branco. Aí chega lá no trono branco, Jesus diz para ele: pois é, eu sou tudo aquilo que você não creu. E aí? Dá para brincar, irmão? Dá para deixar Jesus? Dá para vacilar no caminho? Dá para andar mais ou menos? Alguém aqui sabe o dia e a hora que Deus vem nos levar? Você tem convicção de que você sabe o dia e a hora certeira que Jesus vem te buscar? Não dá tempo. E o duro é que ainda não dá tempo de consertar, mas certamente dará tempo para Jesus dizer: eu sou aquele que você não creu. Isso é muito sério para a gente. Isso é muito sério da gente refletir ou pensar. Isso aqui é muito sério da gente parar. Mas o mesmo Cristo que desceu a estes para dizer: eu sou aqueles que vocês não creram, é o mesmo que atravessa para o outro lado do paraíso. É o mesmo que vai lá para o paraíso. E chegando lá no paraíso, ele vai pregar. Mas agora a pregação de Jesus é diferente. Porque se para uns ele era: eu sou aquele que você não creu. Imagina Jesus, quando a luz raiou lá embaixo. Imagina isso, Jesus chegando. Aqueles que estavam presos em prisões da sombra da morte. A luz raiou. Imagina que visão era essa? Repentinamente, ao meio de uma marca escura, uma luz brilha. E não é uma luz comum, e não é qualquer luz, é Ele brilhando. Para quem estava em juízo diz: espera aí, a luz que todo mundo falava existe, ela está aqui e trouxe juízo. Mas imagina do outro lado, aqueles que esperaram no Senhor, que confiaram no Senhor, que andaram no seu caminho, obedeceram a sua palavra. Imagine Jesus brilhando naquele lugar. Você consegue imaginar isso? Imagina Jesus, e eu estou parafraseando porque não existe isso aqui, é só linguagem poética, não existe, estou só parafraseando. Imagina Jesus encontrando com Abraão: Abraão, eu vim aqui pregar, eu sou o cordeiro do Moriá. Estava em figura lá, você não entendeu,
mas era eu, aquele cordeiro que estava escondido naquele lugar. Ah, irmão, se isso não alimentar a tua alma, se isso não fortalecer o teu ser, irmão, se você não compreender o que Jesus está fazendo aqui com a sua morte, dizendo: ei, eu vim pregar as cadeias em prisões, eu vim dizer para aqueles que não creram que o juízo será eterno, mas vim dizer também para aqueles que creram que valeu a pena confiar e esperar. Eu sou a promessa existente, ainda que não me viram, eu existo. Imagina, para aqui, irmão, imagina Jesus brilhando lá no paraíso, encontrando um profeta chamado Isaías. Ei, Isaías, eu tenho uma palavra para você. Qual? Você lembra daquela profecia que um dia você liberou? Qual profecia? Aquela que se disse assim: um menino vos nascerá, um filho vos dará, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Eu sou esses 5 nomes. Irmão, dá para você entender isso aqui? Dá para você compreender o que é andar em fidelidade? Dá para você entender que vale a pena? É isso que eu quero deixar incutido quando eu trago a escatologia do Antigo Testamento. É só para incutir na tua mente o quanto vale a pena permanecer. Não dá para a gente brincar mais ou menos. É muito duro as duas linhas. É muito difícil ficar do lado de lá, porque do lado de lá é juízo, mas do lado de cá, irmão, do lado de cá é diferente. Do lado de cá é diferente o encontro com Ele. Se o encontro com Ele lá é doloroso, do encontro daqui é esperança pura, é milagre, é bênção, é saber que valeu a pena, que tudo aquilo que um dia Ele disse, fiel é Ele para cumprir. Imagina aqueles profetas do Antigo Testamento encontrando com Ele. Você pode me dar 1 minuto? Eu quero que você imagine essa cena, e aqui eu vou só dizer, estou só parafraseando, mas para você entender, eu vou ler um texto, uma profecia de Isaías 53, você não precisa ler, eu quero que você feche os teus olhos, eu quero que você pense nesse ambiente agora, Jesus raiando em meio àquele lugar. Jesus chega no paraíso, Jesus brota dentro do paraíso, e quando ele encontra com Isaías, talvez ele possa dizer assim, e eu estou só parafraseando para você entender: ô Isaías, lembra da profecia? Você lembra daquela palavra? Lembra aquela palavra que eu te dei? Hoje a gente entende que é um capítulo, mas o Senhor remonta a memória de Isaías. Isaías começa a profetizar exatamente assim. Imagina Isaías encontrando com Cristo lá dentro do paraíso, e ele dizendo assim: quem deu crédito à nossa pregação, e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um homem de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido, e puseram a sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca.
Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, para que a sua alma se pudesse por expiação do pecado. Verá a sua prosperidade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele virá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E Jesus chega naquele lugar, ferido, moído, marcado, mas dizendo: valeu a pena esperar. Isaías, a profecia se cumpriu diante dos teus olhos, vale a pena permanecer. Irmão, se você não puder levantar uma das tuas mãos ao céu, bendizer o nome do Senhor, agradecer a Ele e dizer: vai valer a pena até o final permanecer nele. Oh, aleluia! Vai valer a pena, irmão. Isaías testificou isso, valeu a pena. Eu profetizei, eu esperei mais 470 anos, quase 500 anos, eu estive aqui aguardando, até que ele veio e disse: eu sou o cumprimento dessa profecia. Irmão, isso vale a pena. Você pode levantar tua mão mais uma vez, porque eu sinto a presença dele. Você pode adorar o nome dele, bendizer a ele, glorificar o nome santo do Senhor. Entende que vale a pena? Entende que vai valer a pena? Entende quando hoje alguém sopra ao teu coração dizendo: permanece, perdura, volta, corrige, entra pelo caminho? Entende quando alguém está dizendo isso? Não é um plano bobo, é um soprar de Deus dizendo: no final você vai dizer: valeu a pena, como Isaías disse. No final eu vou cantar um hino dizendo: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Nada nesse mundo pode me tirar dele, nada desse mundo pode tirar a promessa que ele tem em mim, nada desse mundo tira a profecia que ele um dia colocou na minha vida, nada arranca ele de mim. É por isso que ele está dizendo: guarda a tua coroa, para que ninguém venha roubar de ti. Guarda, vai valer a pena. Se hoje você sair só com essa mensagem de que vai valer a pena, você já sai com tudo. Você já sai daqui hoje dizendo: peraí, se para lá foi juízo, para cá foi dizer: que bom que você permaneceu. Que bom que você permaneceu. Que bom que você está aqui ainda. Que bom que você confiou na palavra, no profeta. Que bom que você perdurou. E se Jesus desceu para pregar, ele desceu para fazer algo mais e ainda foi melhor. Porque agora ele vai tomar sobre si. Porque agora ele precisa subir. Como diz o texto que nós lemos, ele foi, pregou aos espíritos em prisão e subiu ao céu. Então o que acontece com Cristo? Vai para a cruz, madeiro, morte, entrega o espírito. José de Arimateia pede o corpo, vai para o sepulcro, o corpo fica, Cristo desce, prega no paraíso e no Hades. E agora ele faz o quê? Ele sobe. Vamos ver Jesus subindo? Olha que texto maravilhoso. Porque agora ele vai tirar os salvos que estavam lá embaixo e vai carregar os salvos para cima. Deixa eu voltar aqui só para você entender. Está aqui. Jesus desce. Daqui ele sobe para se entrar no trono, chamado de trono sacerdotal. É onde ele está sentado. Até hoje ele está aqui. Porque a aproximação dele é essa: arrebatar a igreja. E quando ele arrebatar, ele muda o trono. Porque nós vamos passar por uma festinha aqui. Uma festinha de 7 anos. Uma celebração com ele. 7 anos de festa com ele. A igreja celebrando a ele. Mas aqui o que acontece? Ele está aqui sentado no trono sacerdotal. Mas quando ele desce, ele prega aqui, ele prega aqui, ele pega isso aqui e diz: a partir de agora, Satanás, você perdeu. A chave da morte estava na tua mão, agora ela vem para minha. Agora ela é minha. Aquilo que estava na tua, agora é minha. Esse texto aqui é tão interessante. Eu me lembro eu vou só contar para dar uma ilustração aqui. Eu me lembro de uma vez, uma irmã me procurou, porque eu estava fazendo um velório
tem um texto, se eu não me engano agora, Eclesiastes 6:12, que diz que o corpo desce ao pó e o espírito volta a Deus. Se eu não me engano é esse texto, Eclesiastes 6:12. Eu me lembro que terminando o velório, é isso mesmo? É isso mesmo? Se não for depois vocês me falam. Ou é Provérbios? Eu acho que é Eclesiastes 6:12, mas vamos lá. Não é não? É isso aí. É esse mesmo. Isso. Isso. E o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus como Deus. Quando eu falei isso, teve uma irmã que estava no velório, não conhecia. Ela disse assim: como é que o senhor pode dizer isso? Que o espírito vai voltar para Deus? Se o senhor me provar que o espírito vai sair, não vai ficar aqui, ó, no sepulcro, porque tem uma linha teológica de algumas denominações, eu não vou, por respeito eu vou falar, mas eles guardam o sábado. Que dizem que o espírito, a alma e o corpo descansam junto para a vinda do Senhor. Morreu, fica todo mundo lá no sepulcro, espírito, alma e corpo, e fica aguardando a vinda do Senhor, como se dissesse: morreu, está dormindo, uma hora que Deus resolver acordar, ele levanta e vai embora. Eu acho um desperdício tão grande, né? Ficar o tempo inteiro, imagina 4.170 anos dormindo, irmão. É muito desperdício de sono, não é não? Tem que estar muito cansado, né? Ela disse para mim: se o senhor provar para mim na Bíblia que o espírito vai e não fica, eu mudo para a Assembleia de Deus. Eu falei: tu pega a ficha e vamos para agora. Já vão fazer a ficha. Hoje, Deus é bom, né? Até hoje ela congrega com a gente no ministério, na Assembleia de Deus. Mas é isso, irmão. Eu disse para ela: não, então tá fácil, então vamos preencher a ficha que vai dar certo. E aí eu li para ela esse texto. Jesus vai buscar todo mundo que está lá embaixo, para levar para cima. Efésios 4. E aí eu quero ler invertido para você entender. Eu quero ler o versículo 9, para depois ler o 8. Efésios 4, versículo 9, diz assim: ora isto, ele subiu, que é, senão o que também antes tinha as partes mais baixas da terra. Aonde ele foi? Estou te mostrando na Bíblia aquilo que eu acabei de dizer. Ele morreu, corpo no sepulcro, ele desceu. Então ele desceu, mas depois ele subiu. Ele subiu, senão também antes tinha descido. Por isso se diz: subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para aqui. Olha o que Jesus fez lá embaixo. Ele desce. Na mão de quem estava a chave da morte? De Satanás. Jesus desce, prega juízo ao Hades. E quando chega no paraíso, ele diz: eu sou a promessa. Mas Senhor, nós estamos vendo um negócio do outro lado. Ele diz: estavam, porque agora eu levo comigo. Eu o quê? O senhor vai levar a gente daqui? Não. O senhor preparou alguma coisa para... Não, o paraíso está pronto. Eu não vou fazer outro paraíso para vocês morarem. Eu vou levar o paraíso aonde vocês estão. Vou te mostrar mais ou menos o que é esse cativo e cativeiro. Quem aqui tem passarinho na gaiola? Não, pode falar, não tem problema ter passarinho na gaiola. Você tem passarinho na gaiola? Eu tinha os passarinhos, eu tinha uns periquitinhos lá na gaiola. Quem tem passarinho em gaiola sabe o que é isso. Quando começou a fazer frio, chover demais, você faz o quê? Você pega o passarinho ou você pega a gaiola? Você pega a gaiola, põe a gaiola lá dentro, espera passar a chuva, espera passar o frio. De manhãzinha fez o sol, você faz o quê? Você sabe o que é levar cativo o cativeiro. Está aqui, ó, no poder da sua mão. Jesus desceu lá e disse assim: a partir de agora, o paraíso está na minha mão, eu levo para o céu. Então o que ele fez? Ele desceu e diz: a partir de agora, quem está aqui, vai comigo, vai subir comigo para o céu. E ele leva então cativo o cativeiro, deixando aqui embaixo
o inferno. A partir de agora você entende que quem morre em Cristo, a partir da morte de Cristo, você começou a compreender que quem morreu em Cristo sobe, quem morreu sem Cristo, o elevador é um só, porém com vias distintas, né? Caminho diferente. Um sobe, o outro desce. Como chama o rapaz que aperta o botão lá? Assessorista? O assessorista é que muda. É um para baixo ou para cima. E para onde ele levou esse cativo cativeiro? Lá para o terceiro céu, debaixo do trono dele. Vou voltar aqui. Ó, para onde ele levou? Aqui, ó. A partir daqui, vou voltar aqui só para você entender. A partir de Abel, 4.170 anos em Cristo. Quem morreu salvo, estava aqui, ele pegou isso aqui e trouxe para cá. E daqui para cá quem morreu, pastor? Quem morreu em Cristo, veio para cá. Quem morreu sem Cristo, desceu às profundezas. Até aqui tudo bem, gente? Vocês estão caminhando comigo? Está dando para entender? O que ele faz? Ele coloca o paraíso no terceiro céu. Como é que eu sei que o paraíso está no terceiro céu? Porque eu encontro um texto, que é esse texto aí, de 2 Coríntios 12, versículo 1 ao versículo de número 4. Você já sabe que texto é esse? É o apóstolo Paulo dizendo: eu conheço um homem, que há 14 anos atrás, Paulo está dizendo daquela oportunidade, que Paulo foi apedrejado. Lembra? Que Paulo entrou numa cidade, foi apedrejado, dado como morto. Os discípulos oraram e ele se levantou. É aqui que Paulo está contando essa história. Ó, eu conheço um homem, eu não sei se no corpo, não sei se no espírito, eu não sei. Eu não sei, mas esse homem foi arrebatado aonde? Ao terceiro céu. Esse homem foi arrebatado ao terceiro céu. E aí no versículo 3 ele diz assim: eu sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus sabe. Versículo 4: foi arrebatado ao paraíso e viu coisas inefáveis que não se pode falar. Aonde Paulo foi? No terceiro céu. Que lugar que era esse? Paulo chega no céu, no paraíso, que Jesus viu lá embaixo, mas que ele diz: a partir de agora, e aí você entende a profecia. Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou. Não foi a carne e o sangue que te revelou. As portas do inferno não prevalecerão com a minha igreja. A minha noiva não vai ver mais o inferno. Antigamente quem morria salvo via o inferno do lado, mas agora não. Agora quem morre em Cristo nem visão do inferno tem. É paraíso, é salvação, é a presença do Senhor constante. Irmão, vale muito a pena saber que nós vivemos um tempo extraordinário de Deus. Ele diz: a porta do inferno nem passa na tua visão. Quem permanece vai ter o paraíso como visão eterna da sua vida. Se você puder adorar o nome dele, se você puder glorificar ele, se você puder exaltar a ele, dizer: vale a pena permanecer. Aleluia, aleluia. Paulo diz: meu Deus, e o paraíso é tão bonito, tão bonito, tão bonito, que eu não posso nem te contar como é que é. Pensa num negócio chique, pensa num negócio extraordinário. Gente, é tão bonito o negócio que eu vi lá, que eu não posso nem te contar. Eu vi tanta maravilha, eu vi coisa tão extraordinária. Peraí, gente, eu fico preocupado com uma série de gente que tem medo do inferno. Sabe, tem gente que faz as coisas porque tem medo do inferno. Não vou fazer isso não, porque vai que eu vou para o inferno. Ah não, não vou agir assim não, porque vai que eu vou para o inferno. Não posso fazer isso não, porque você vai para o inferno. Já viu? Faz isso não, que você vai para o inferno. A gente não precisa ter medo do inferno. A gente tem que ter amor pelo céu. Ah, irmão, se você olhar para o céu e dizer: peraí, não tem nem que comparar, fala sério. Esse negócio é um lugar de dor, sofrimento e angústia. E Deus está me oferecendo um céu que é tão lindo, que é tão maravilhoso, que é tão extraordinário, que o apóstolo foi, pisou e disse: gente, eu não posso nem contar para vocês de tão inefável que são as coisas. Deixa eu te falar uma coisa. Dá para pensar em desviar, irmão. Dá para pensar em ficar distante de Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês com toda a certeza da minha alma: quem está distante de Cristo é porque não conheceu o céu. Sabe,
A visão escatológica ela é necessária para a nossa vida. Porque às vezes a gente fica chateado. Ah, não vou mais na igreja não. Por que você não vai? Porque a irmã Mariainha, a irmã, sabe? Fica chateado comigo. Não falou meu nome hoje. O pastor leu o recado lá, não me disse meu nome. Fosse assim, coitado do Denim. Irmão, eu tenho dívida eterna com o Denim. Denim, durante os próximos 60 anos, eu sou devedor dele. Todo ano eu esqueço do aniversário dele. Ele manda um recado ainda, irmão, e eu esqueço. Denim, me perdoa. Eu peço perdão e perder perdão todo ano, irmão, mas eu esqueço. Imagina se ele ficasse chateado comigo, de não vou pisar mais na igreja não, porque o pastor esquece meu aniversário. Ele conheceu o céu, irmão. Se por causa de mim ele perdeu o céu, ele perdeu tudo. Ele nunca conheceu aquilo que é extraordinário. Então deixa eu te liberar uma palavra em nome de Jesus. Nunca, nunca deixe Cristo por qualquer outra coisa, porque nada se compara à promessa que Ele tem guardada na sua vida. Não desista de Deus, não deixe Deus, não abandone o Senhor. Vai valer a pena entrar no céu e estar habitando com Ele, estar no lugar aonde Ele preparou para a minha e para a tua vida. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, irmão, não para não, pelo amor de Deus. Se você entender isso, já valeu muito. Bom, voltamos para cá. Então, a partir de agora, quem morre salvo, sobe. E aí eu volto para a história da irmã, que a minha irmã me perguntou, pastor, mas cadê na Bíblia? E quem morreu salvo, agora vai para lá. Eu disse para ela, vamos ler um texto. E com esse texto eu estou terminando. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14, 15, 16 e 17. Esse texto é o texto áureo, para a gente entender isso. Vou voltar aqui só para te mostrar uma coisa. Lembra aqui comigo? Olha para cá, antes da gente ler 1 Tessalonicenses. Ora, isto, ele subiu, repete comigo, ele subiu, senão que também antes tinha descido para as partes mais baixas da terra. Aonde Cristo está? Aonde Cristo está? Agora, está embaixo ou está em cima ou está na terra? Lá embaixo está o inferno, na terra está o Espírito Santo, no céu está Cristo sentado no trono sacerdotal. Amém até aqui? Entendeu aqui? Lá embaixo está o inferno. Quero nem conhecer, nem sonho. Eu tenho medo desse pessoal que só tem visão do inferno, sabe? Tem gente que é arrebatado para o inferno, gente. Eu tenho falando, que é isso? O Senhor me arrebatou, me levou para o inferno. Não, é tanto lugar para te levar para o inferno, irmão. Né? Eu queria ser com o apóstolo Paulo. Se é para arrebatar, me leva para o céu. Nem que for para me não contar para ninguém. E aí que eu vi lá? Eu vi coisa que eu não posso te contar. Mas é lindo. Mas é lindo o que tem? Não, é tão lindo que eu não posso te contar. Olha que coisa extraordinária. Já viu gente que, quando começa a ver o céu, principalmente a gente tem essa experiência pré-morte, que as pessoas começam a dizer, é lindo, é maravilhoso. Você diz, mas o que é lindo? É lindo, mas não fala que é lindo, só fala que é lindo. É tão maravilhoso que não se compara, não há palavra de expressão, irmão. Agora tem gente que quer ser arrebatado para o inferno. Então ele está onde? No céu. Eu disse para ela, irmã, pode assinar a fichinha da Assembleia de Deus, que agora só vai ser membro. Vamos preparar, porque agora só vai. Vamos lá. Mais um. Opa, passou, voltou. Então volta aqui. Então vamos ler, 1 Tessalonicenses, eu não pus aqui o texto. Vamos ler o texto? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 17. Posso ler? Porque, se cremos que Jesus morreu, pergunta, você crê que Jesus morreu? Quantos aqui crê que Jesus morreu? Amém. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos aqui acreditam que Ele ressuscitou? Você crê que Ele morreu e ressuscitou? Porque se você não crê que Ele morreu e ressuscitou, já pode parar por aqui. Nada mais para frente vale a pena. Para que você vai continuar? Não é? Não, eu acredito que Ele morreu e ressuscitou. Ponto 1. Assim também os que em Jesus
Os que em Jesus, de quem que ele está falando aqui, gente? Dos que morreram nele, crendo nele. Então, ó, vou mostrar o mapa aqui só para você entender. Assim como cremos que Jesus morreu, ressuscitou, passou a temporada aqui, subiu ao céu, assim também, é da mesmo nível de confiança, de crença. Como eu acredito que ele morreu e ressuscitou, eu não tenho dúvida, entendeu por que ele está dizendo? Assim como cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira que eu acredito que ele morreu e ressuscitou, eu preciso crer nessa segunda parte. Ele diz assim: assim também, aos que dormem em Jesus, Deus os tornará a trazer com ele. Peraí, vai trazer da onde? Aonde que ele está? Então da onde que ele tem que trazer? Você tem que buscar, porque ele vai fazer assim com a igreja, vai buscar. Mas para trazer ele tem que trazer da onde? De onde ele está. Então quem morre agora vai para baixo, vai para cima ou fica na terra? Vai para cima, está na Bíblia. Quem morre hoje no Senhor, sobe, porque vai acontecer um dia que ele vai trazer todo mundo com ele de volta. Ah, irmão, isso aqui vale a pena. Olha que promessa maravilhosa. Ele disse que vai trazer todo mundo junto, assim como ele morreu e foi ressuscitado. Ele disse: um dia eu trago todo mundo de volta, eu trago comigo. Vamos ler, continuar o texto? Dizendo, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que... Então, peraí, nós não precederemos. O que é isso? Primeiro é eles, depois é a gente. Primeiro são eles, depois somos. Então nós não vamos passar para frente deles, não. Eles estão na nossa frente, nós não precederemos eles. Porque o mesmo Senhor, que mesmo Senhor é esse? Cristo. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Para aqui. Ah, se todo mundo cantasse como a palavra diz. Gente, isso aqui tem uma confusão direta. Isso aqui é uma pergunta escatológica das mais extraordinárias. Pastor, como será o toque da trombeta para o arrebatamento? Como é que nós vamos escutar? Eu já participei de culto de tudo quanto é forma. Certa feita eu participei de um evento, de um culto, que o pastor colocou uns irmãos trombeteiros lá no fundo da igreja. E aí de repente os irmãos pararam lá no fundo e a igreja ficou naquele temor, e agora é o arrebatamento, o povo está soprando, todo mundo olhou para trás, achou que era arrebatamento, porque a trombeta podia tocar a qualquer hora. Eu ia fazer essa pergunta para pegar vocês, mas não vou nem fazer. Porque quantos de nós já não paramos para dizer assim: pastor, eu estou esperando o toque da... Eu preciso te dar um recado. Só tem um jeito de você escutar a trombeta. Se você tá fácil. Se você quiser escutar a trombeta, é só morrer. Pronto, morre, fica lá com o Senhor. Ele vai dar o toque da trombeta, vai dizer para os mortos: chegou a hora, amor, vamos proceder aqueles que estão vivos. Então, vocês que estão dormindo em mim, volta lá que eu apertei demais aqui. Vocês que estão dormindo em mim, chegou a hora. A trombeta vai acontecer no céu, gente, não é na terra. Vocês já cantaram o hino? Já cantou o hino, eu tenho certeza. Eu também já cantei, irmão. Tem problema a gente errar? Nenhum problema. A gente não pode ficar no erro depois que aprende. Se a gente, irmão, se a igreja brasileira fosse doutrinada na Bíblia, como ela é doutrinada nos hinos, quem segurava essa igreja, irmão? Porque o hino canta 5 vezes, ele virou verdade. Pronto, estabelecido. Pouco importa se ele está na Bíblia. Não, mas ela está cantando, essa música aí é evangélica, canta até na igreja. E aí a gente faz uma verdade que não está na verdade bíblica.
Portanto, o toque da trombeta não vai ser para a gente, vai ser aonde? Vai ser no céu. Então, da próxima vez que você escutar alguém dizendo, pastor, irmão, eu quero ouvir o som da trombeta, você pode dizer para ele com tranquilidade, está fácil. Pode ir na minha frente, eu não estou com pressa de escutar o toque da trombeta, estou sossegado por enquanto, subo sem toque, subo sem trombeta, estou pronto. Imagina, irmão, tem gente que está esperando o toque da trombeta para se preparar, diz assim, não, que a trombeta tocar eu peço perdão. Tem gente que é maluco demais, gente. Mas não é. Mas vamos terminar. Vamos terminar no texto. Fala. Essa é uma coisa que eu queria falar no próximo culto. Mas está consciente. Mas, irmão, eu não aguento. Eu queria falar no próximo, eu vou ter que falar agora. Mas vou te explicar isso melhor. Irmão, se tem uma coisa que não morre, chama-se consciência. E o melhor disso, para quem é salvo, mas para quem está condenado, e se eu tivesse dito não para aquele negócio? E se eu tivesse voltado para os caminhos do Senhor? E se eu tivesse reconciliado? E se eu tivesse... Já pensou nisso? Mas vamos para frente, senão não termina aqui. Vamos lá. Vamos lá. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O que acontece aqui? Nós chegamos, nós já caminhamos isso aqui do mapa. Já é uma longa história, sim ou não? Nós já chegamos aqui nesse período que quem está aqui subiu. A partir de agora começa um novo propósito, os mistérios do arrebatamento. Como se dará esse evento? Ele acontece antes da tribulação, no meio da tribulação, depois da tribulação. Como ele vai acontecer? Quais são os mistérios que envolvem isso? O que acontece com a igreja? Aonde estará a igreja? Que festa é esta chamada de bodas do Cordeiro? Os arrebatados estarão com o Senhor nos ares, celebrando 7 anos de festa. Eu creio assim. 7 anos na presença dele, só celebrando. Pensa numa festinha. Pensa numa festa extraordinária. Só para você entender, isso aqui é uma outra coisa, só vou dar essa dica para os pregadores. Isso aqui, parábola das 10 virgens. É aqui, não aqui. É aqui. Pastor, por que aqui? Porque na parábola das 10 virgens, a gente precisa lembrar só uma coisa. Que a parábola conta de 2 momentos. O casamento naquele período era dividido entre casamento familiar e casamento público. Como é que fazia? O noivo escolhia a sua noiva, fazia uma festa particular, chamada festa familiar. Casava, celebrava, depois saía para a festa pública. É onde ele buscava as virgens e ia para o cortejo. E aí o texto diz que o noivo sai para buscar, encontra 5 loucas, 5 prudentes. E aí ele sabe que as 5 loucas não têm azeite, fica. Porque as 5 prudentes vão com ele. E quando as loucas chegam na porta, está fechado, não pode entrar. Isso não é igreja, isso é Israel. Deus está falando depois do arrebatamento, como ele vai tratar com Israel. Parábola das 10 virgens. É só Israel. Pastor, quer dizer que eu não posso pregar parábola de 10 virgens para a igreja? Pode, sem problema nenhum. Só explica que é uma aplicação e não o texto integral, porque parábola não é para agora, parábola é para lá, senão a gente volta para aquele mesmo erro que eu disse lá atrás. A gente não tem a dispensação escatológica correta, prega qualquer coisa,
põe goela abaixo da igreja e diz: está vendo? Preguei um mensajão hoje, né? O mensajão que eu preguei hoje. Mas não é, só a gente precisa separar esse período, para que a gente não venha a falhar nesse sentido. Posso pregar, pastor? Pode, não só pode como deve. O texto bíblico está feito para ser pregado. Só você explicar, gente, assim como acontecerá com Israel, pode acontecer com a gente. Estou te dando se a gente não for prudente, se a gente não for vigilante, se a gente não tiver, dá para aplicar, não dá? Como aplicação, lembra que eu disse lá? Interpretação, aplicação. Como aplicação é perfeito. Lembra que eu disse aqui, fiz uma aplicação? Que Deus disse ao rei de Tiro e Sidom: assim como eu fiz com Satanás, vou fazer contigo. A aplicação. Lembra que ele disse lá: assim como eu fiz com o rei da Babilônia, vou fazer contigo. É assim a gente pode pregar a parábola das 10 virgens. Assim como acontecerá com Israel, se a gente não guardar, a igreja pode se perder. Amém até aqui? Vamos falar? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Eu quero voltar com vocês sexta-feira que vem, porque é o meu propósito. Já deu meu horário, gente. Vocês estão de brincadeira comigo. Nós vamos orar. Semana que vem nós abrimos esse período aqui, os mistérios do arrebatamento. Como vai ser o arrebatamento da igreja? Como acontecerá o arrebatamento? Como nós chegaremos? Qual é a separação entre arrebatamento e segunda vinda? Como eu sei que Deus está falando no texto uma coisa ou outra? Como eu percebo qual é a diferença? Qual é a diferença entre arrebatar e segunda vinda de Cristo? Aonde nós ficaremos? Se nós desceremos, como nós viveremos? Esse texto de Tessalonicenses vale você gravar na memória. Leia ele inteiro. Leia o texto de Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses inteiro. Por quê? Porque você sabe como que Deus vai vencer Satanás aí nesse texto. Eu acho extraordinário. A Bíblia diz assim que Deus vencerá Satanás com o sopro da sua boca. Já pensou nisso? E você acha que Satanás é adversário de Deus? Aí Deus diz assim: não, quando eu voltar, eu vou lutar com ele. Vai ser uma luta. Cristo, a glória da igreja, a glória dos céus, a glória dos anjos, todo mundo reunido para vir para a guerra. Jesus na frente. E como é que você vai vencer ele, Jesus? Com um sopro. Acabou a guerra. Irmão, se você não entendeu o tamanho do seu Deus, fala sério. Você já pensou nisso? Satanás, ele tem as suas artimanhas, e a gente não titubeia. O próprio anjo diz assim: não, com ele eu não titubeio não. Que o Senhor te repreenda. Para nós ele é páreo duro. Tanto é que o adversário dele somos nós. Mas para o Deus que nós servimos, minha oração essa noite é para que Deus abra os nossos olhos e que a gente veja aquilo que aquele moço viu certa feita com o profeta, que maior é o que está conosco do que aquele que está com o mundo. Você pode se colocar em pé em nome de Jesus? Eu quero que você feche os teus olhos e eu quero que você ore comigo. Dá para fazer um fundo aí musical para a gente orar? Está perto. Esse dia está para chegar. Esse tempo está muito próximo. Deus está voltando. Jesus está voltando. Eis que cedo vem. Apocalipse 22, 12. Eis que cedo vem. Ele está chegando. As profecias estão se cumprindo. A cada dia mais, os sinais se mostram e se revelam a nós. Os acontecimentos estão circundando. O mundo nos dá sinais do arrebatamento. A minha pergunta hoje é: Jesus já morreu. O plano escatológico da morte dele já aconteceu. Ele já desceu. Ele já buscou os salvos. Ele já colocou eles no altar. E hoje quem morre, com ele descansa. Mas ele diz: breve, lá no céu,
uma trombeta vai tocar. Os que estiverem mortos buscarão os seus corpos, e nós, os que estivermos vivos, subiremos com eles para encontrar com o Senhor nos ares, e lá estaremos com Ele para todo sempre. Breve este dia vai chegar, e o meu desejo na noite de hoje é que a minha e a tua alma estejam tão lançadas em Deus, estejam tão convictas em Deus, de que nada nessa terra pode me tirar deste grande dia, de que nada nessa terra é maior, de que nenhuma dor ou ferida deste mundo vale ou tem a convicção de me arrancar do céu. Não, o céu é o meu lugar de descanso. Fecha teus olhos e ora a Deus nesse instante, porque eu não sei como você entrou aqui, mas você sabe, e é só você que sabe. É só você que sabe o quanto esse encontro precisava acontecer na tua vida para Deus soprar você. Ei, eu estou te dando uma chance nova, eu estou te dando uma nova oportunidade, eu estou bradando na tua vida, ainda tem jeito, o céu ainda é um lugar para você. Aramantos e alahais. Hoje é noite de pedir perdão. Hoje é noite de gritar ao céu reconciliação. Hoje é noite de dizer: Senhor, perdoa os meus erros, as minhas falhas e os meus pecados, mas escreve meu nome de volta no livro da vida, porque o dia que o Senhor voltar para arrebatar a tua igreja, é em tuas mãos que eu quero estar. Hoje é noite de descer. Hoje é noite de humilhar. Hoje é noite de redenção. Senhor, eu oro por este povo. Eu oro pela tua igreja, Senhor. Eu oro, Senhor, por cada um dos teus filhos e filhas. Eu abro a minha boca, Senhor, como ministro da tua palavra, como sacerdote do Senhor, para ministrar a este povo a quem o Senhor tem me dado a oportunidade e o privilégio de os pastorear, mas lançar sobre eles uma única palavra: ainda dá tempo de reconciliar, o céu ainda está aberto, Cristo ainda vive, Ele aguarda a minha e a tua história. Ele diz ao meu e ao teu coração: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, o reino está brilhando, o sol da justiça está raiando, Cristo está a voltar para buscar a igreja. Então desperta, tu que dormes, desperta hoje, desperta agora. Cristo está te chamando de volta a fazer parte do reino, a ser dele, a se entregar a ele e a dizer: Senhor, nada nesta terra, nada neste mundo, nada vai me arrancar da tua presença. Me leva de volta ao teu jardim, me lança de volta à tua presença, coloca-me no centro do teu querer, habita em minha alma, Senhor, me perdoa. Sai amando isso. Leva-me de volta, Senhor. Coloca-me no centro da tua vontade. Aliança-me contigo. Aliança-me contigo. Eu quero o céu. Eu quero o céu. Eu quero o céu, Senhor. Perdoa as vezes que eu falei indevidamente. Mais perto de ti. Ah, Senhor. Ah, Senhor, dos seus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. A única coisa que eu quero na desesperado noite eu te busco. Eu quero o Senhor, Deus. Eu quero o Senhor, Deus. Eu te quero nesta noite, Pai. Eu te quero nessa noite, Senhor. É tudo o que eu preciso. Você pode cantar então? Diga para Ele que vai valer a pena.
valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai. E o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele naquele dia. Oh, eu e você cantaremos em uma só voz. Aleluia, a Ele, aleluia, a Ele, aleluia, aleluia. Esse dia vai chegar na minha e na tua vida. Breve, Ele vem nos buscar. E nós cantaremos, valeu a pena. Valeu a pena aguentar, valeu a pena suportar, valeu a pena permanecer, valeu a pena insistir, valeu a pena perder na terra, valeu a pena deixar, valeu a pena renunciar, valeu a pena todas as dores e perseguições. Vai valer a pena quando no céu nós estivermos com o Senhor. Oh, aleluia! Bendito seja o Cristo nosso Salvador. Oh, aleluia! Aleluia, Santo Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito é o Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.